Fala galerinha, depois de mais ou menos aqui uns 20 dias de uso do meu iPhone 15 Pro Max, chegou o momento da gente trocar uma ideia, fazer basicamente aqui um follow-up do que vale a pena eu deixar como elogio, criticar e também passar um pouco dessa minha experiência para vocês, né, com um pouco mais de tempo de uso. Se você por acaso ainda não viu o review completo desse aparelho aqui, eu vou deixar bem aqui no card, vale a pena assistir, porque aqui eu não vou entrar tanto em detalhes como eu entrei por lá, falou? E já vamos sem enrolação aqui começar a falar de câmera, porque eu sei que é o assunto que interessa muita gente aqui. Então já começando do principal aqui, as duas câmeras que você mais vai usar no seu iPhone são a câmera wide e a ultra wide, né? São as duas principais ali, vamos dizer por assim. E essas duas câmeras, que são justamente essas que ficam desse lado mais esquerdo aqui do aparelho, elas não mudaram, tá? São literalmente as mesmas câmeras do iPhone 14 Pro Max na parte de hardware, ou seja, na parte de construção do aparelho, e isso é um detalhe muito importante. A única câmera nova que a gente tem nesse aparelho aqui é a teleobjetiva, que é essa bem aqui do lado direito. Diferente do modelo anterior, aqui a gente consegue alcançar um zoom ótico de até 5 vezes, ou basicamente aí uma teleobjetiva de 120mm para quem é mais entendedor aí da parada. Nas duas principais, o que você vai ter como maior diferença é a parte de processamento. Para quem não sabe, quando você tira uma foto com seu aparelho celular, seja ele um iPhone, um Android, um Samsung, qualquer um, você na verdade numa única foto está tirando várias camadas ali de luz, de detalhe, e o seu processador vai ser o responsável por te entregar o melhor resultado daquela combinação ali de 6, 7, 9, 10 imagens, por aí vai. Então assim, por mais que você tenha as mesmas câmeras na parte de hardware, o seu processador na verdade é a peça que vai mudar aquele detalhamento ali para você. Então nesse aparelho aqui a gente vai ter fotos de 24 megapixels em JPEG e também de 48 megapixels, se eu não me engano JPEG também, mas nem vale a pena, tá? O ideal para você, para ter uma qualidade muito maior em 48 megapixels, vai ser o de usar o modo RAW, aonde aquela foto ali vai captar mais informação e na hora de você editar vai dar um resultado bem bacana, tá? Isso tudo a gente já viu ali no 14 Pro Max. E aqui a gente não tem uma enorme diferença, é óbvio que você vai ganhar mais em detalhes, mas para quem está no 14 Pro Max não muda tanto assim. Inclusive até no 13 ali não tem tanta mudança nessas duas câmeras. Eu diria que você começa a notar mesmo se você sair do 12, principalmente do 11, mas do 12 Pro Max aí você já consegue notar ali mais coisas. Só que assim, a grande diferença desse novo aparelho aqui realmente vai ficar com a teleobjetiva, porque o zoom em 5 vezes ele é muito interessante para quem usa o celular profissionalmente. E eu consegui confirmar isso aqui durante o uso, porque um detalhe muito importante que quase ninguém fala é que os zooms óticos, eles são meio que pré-determinados no iPhone, e quando você tenta sair disso, você tem uma perda de qualidade. Eu vou entrando mais em detalhe aqui, eu falei que eu ia entrar em detalhe, né, mas olha só como é que eu já começo me contradizendo. Desculpe! Vamos fazer curto e rápido aqui. Se você colocar a câmera no zoom 2 e você for até o zoom 5, toda esse range entre o 2 e o 5 vai ser zoom digital e não zoom ótico, ou seja, você vai estar ali perdendo uma qualidade, você não tem o meio termo, sacou? Muita gente não gostou disso, e quando você dá o celular pra alguém tirar uma foto pra você, a pessoa não sabe. Aí ela dá um zoom ali pra tentar, né, de repente te enquadrar de uma maneira melhor, e aí você fica com uma foto com a qualidade ruim. Isso aconteceu comigo e foi um pouquinho mais chato. A qualidade fica horrorosa? Assim, fica no nível que eu não postaria, mas esse não é o objetivo, né? O objetivo é você ter o máximo de qualidade sem você ter que entrar em toda uma questão de explicar pra alguém que tá tirando uma foto. O negócio tem que ser simples, sacou? Simples e rápido, é isso. Agora, se você me perguntasse qual eu prefiro entre o 14 Pro Max com o zoom 3 e o 15 Pro Max com o zoom 5, eu ficaria com o zoom 5, porque a qualidade do desfoque de fundo, ela é muito melhor na minha opinião, mas isso aí realmente é uma questão de gosto. O que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, o que faz a diferença mesmo é o pós-processamento. Não é à toa que nesses aparelhos mais novos, você consegue inclusive salvar, né? A câmera vai salvar para você automaticamente toda a informação de foco quando você tá tirando uma foto na câmera standard, e ela vai conseguir transformar aquilo ali numa foto retrato, e acredite em mim, é o que me conquistou aqui de verdade. Se você souber ali brincar na edição do próprio iPhone, tá? Sem nenhum aplicativo, você consegue ter resultados muito legais e bem profissionais. O novo processador ajudou a melhorar muito essa captação de detalhes, como no cabelo, por exemplo, ou até mesmo quando você usa o óculos, que o processador ele não entende aquilo ali quando você tá tirando uma foto. E aqui você não tem essa diferença, então você transforma em foto retrato e a qualidade fica realmente muito boa. Para quem tá se
se perguntando com relação à parte de vídeo, que foi uma parada que eu falei aqui e vou repetir, tá? É muito mais focada em criadores. Toda essa parte de Apple ProRes, de filmar em RAW, em log, enfim. Tudo isso daí realmente é focado em quem tá criando, até porque você não tem tanto espaço de armazenamento assim, mesmo usando um disco SSD. E cara, vou deixar a dica aqui pra vocês, é o seguinte. Pra já, com esse celular aqui, você não vai filmar nessa qualidade usando o aplicativo da câmera nativa. Você vai passar pelo Blackmagic App em inglês. E sim, eu estou obrigando vocês a fazerem isso porque tem uma opção essencial aqui. Nessa parte das configurações onde você tem aqui o codec, você vai acessar essa primeira opção aqui e você vai, ao invés de selecionar o Apple ProRes 422 8K em inglês, você vai selecionar o 422LT, aonde você vai ter metade do tamanho do arquivo, ou seja, mesmo com um SSD de 1 TB, você vai ter mais de 30 minutos de gravação, porque se você gravar na qualidade máxima, é 30 minutinhos, tá? Agora, se você colocar aqui na que eu falei pra vocês, você vai ter metade do tamanho do arquivo e uma perda ridícula de qualidade. É escroto a perda, tá? Então não vale a pena filmar no máximo, a não ser que você esteja fazendo um filme com iPhone aqui por si só, nem é indicado, né? Toma vergonha na cara e compra uma câmera decente nesse caso. Então passa aí pra 422LT que vai ser melhor. E agora a gente entra no USB-C, né? A grande novidade, o que o iPhone não tinha todo esse tempo, beberes. Sabe quantas vezes eu usei o cabo USB-C para transferir arquivo? Fazendo review do aparelho, tá? Eu usei literalmente 2 vezes. É o quê? E nunca mais eu encostei no negócio. Aí você vai falar pra mim, por quê? Porque, cara, eu não vi tanta necessidade. Os maiores arquivos que você vai armazenar aqui são os vídeos que você vai fazer nessa qualidade absurda. E esses vídeos tu não vai salvar no celular. Se você tiver 2 neurônios, tu vai salvar num disco externo, porque é melhor mesmo, porra. Pra que tu vai ficar transferindo a memória do celular? Não faz o menor sentido. Grava no disco externo, que é uma coisa super portátil, e depois você faz a transferência. Eu não senti a menor necessidade de transferir qualquer arquivo, fora esses vídeos pesados, do celular com USB-C pro computador. Só conectei essas 2 vezes. Até o meu carregador de cama, cara, é o MagSafe. Eu boto ele ali na minha cabeceira, ele tá carregando, não precisa de cabo, não precisa de nada. E é pra isso. Só pra gente conseguir usar aqui com o hub, com outras coisas mais interessantes do que taxa de transferência de arquivo. No fim das contas, eu tô me perguntando aqui se o 15 standard, se ele realmente foi tão prejudicado assim com a taxa de transferência de USB 2.0, porque você quase não usa. Até a transferência via AirDrop tem uma taxa bem bacana, então realmente fica aqui um ponto pro vento. Foi uma preocupação imensa, que pra mim aqui na minha vida não afetou em praticamente nada. Uma perda de tempo. Agora, o outro ponto aqui é o titânio, bebê. Como que teve polêmica com o pessoal falando que deixava a marca de dedo, que blá blá blá. Mano, eu falei pra vocês no review, deixa a marca de dedo, tá? Não é como se não deixasse. Agora fala pra mim, a não ser quem tem muito dinheiro, mas quem vai comprar um iPhone de um valor absurdo pra usar ele sem capa? Inclusive, ó, a minha tá bem aqui, só tirei pra fazer o vídeo, tá? E olha que eu tenho Apple Care, tá? Não precisava estar usando capa, mas eu tenho pena do meu dinheiro, cara. É isso. Vai sujar, vai deixar a marca de dedo? Vai, cara, mas não é o fim do mundo, sabe qual é? Se você de repente comprar uma cor ali, ou azul ou preto, aí pode ser que você veja um pouco mais de marca mesmo. Eu não estou negando que não deixa a marca de dedo, mas não é como se incomodasse, porque a maioria das pessoas vai usar com capa. Só quem tem dinheiro não tá se portando com isso. No meu caso, eu tenho só amor aos meus dinheirinhos mesmo. Amor à minha carteira. É isso. Então me incomoda? Não! E certamente também vai acabar não te incomodando tanto, porque você vai ser inteligente também e vai usar uma capa. Fora isso, que eu posso dizer dessa parte de acabamento é que eu não enjoei tão rápido assim. Eu pensei que fosse de repente... Na verdade, eu deixei uma porta aberta por o fato de eu de repente pensar que fosse ficar sem graça com o tempo. E até agora eu tenho achado, na verdade, cada vez mais bonito esse novo design aqui. Realmente dá um ar de mudança. Eu sinto falta do roxo, tá? Isso não mudou. Mas eu consegui deixar esse meu passado, essa minha tristeza pra trás e vamos que vamos. E com relação ao novo botão de ação que foi vendido como uma excelente novidade, teve um foco ali durante a apresentação. O que eu achei disso? Meu amigo, eu caguei 100% pra isso aqui, cara. Eu só também configurei no dia que eu peguei essa parada aqui na mão e eu não liguei mais. Mas aqui, cara, vale uma crítica, porque o meu interesse com relação a isso, ele foi embora literalmente no mesmo dia que eu abri, configurei e nunca mais mexi. Pra uma novidade que foi anunciada como se fosse um alarde, olha como estamos inovando, ok. Você teve finalmente ali uma queda, né? Uma coisa que lá do design original do primeiro iPhone em 2007 você já tinha, eles mudaram isso, mas assim, a gente continua esperando mais. Eu reafirmo o que eu falei lá no review, que esse botão de ação aqui, ele deveria ter mais funções, um clique único, um duplo clique. Assim, cara, você tem que ter mais abertura aqui para você tornar isso aqui uma novidade útil. É isso que falta, eu tenho certeza, não só eu, né, como várias outras pessoas aqui, tá nítido
nítido que em algum momento eles vão focar em ampliar as possibilidades desse botão aqui. Ainda não fizeram isso, de repente deve estar só guardando isso aí no bolso pro iOS no ano que vem, enfim. É isso aí, né? A gente já conhece, sabe como é que a banda toca, e eu tô esperando isso daí chegar pra gente falar, olha, vale a pena agora o botão de ação. Agora sim é o botão útil. Pra agora não vale nada. Sabe o que vale aqui, pra falar a verdade? Vale você pensar em importar esse aparelho aqui. Porque se você não conhece a Red Delaware, que é patrocinadora aqui desse vídeo, você já tá errado, tá? Você já começou essa vida toda errado. Porque se você for de repente comprar, ó, esse modelo aqui com 512 de armazenamento no Brasil, brother, esse celular, cara, tá quase uns 13 mil, 14 mil reais. É um negócio de louco. A versão de entrada dele de 256, ele tá a mais de 10 mil reais, cara. E na Red Delaware você vai pagar um valor muito inferior. E ao invés de eu falar aqui pra você, você vai pagar, se eu não me engano, acho que tava 7 mil e poucos reais quando eu falei aqui pra vocês no primeiro vídeo. Como existe a variação do dólar, né, não tem como a gente confirmar, vai valer 7 mil e tal, porque você tem a variação da moeda ali estrangeira que você tá comprando a parada. Então faça uma coisa muito fácil, tá? Clica nesse primeiro link aqui, que pra já você ajuda a pagar as contas, tá? Então vá lá, clica no link, cria sua conta que leva menos de um minutinho, manda uma mensagem lá pra eles. Pessoal, vim aqui, ó, cheguei aqui pelo papai Brian lá do YouTube. Quanto que tá saindo essa brincadeira aí? Joga nos peitos do pai esse preço aí. Aí você vai ter um preço atualizado, compatível com o valor do dólar. No dia que você pedir a sua cotação, você vai tomar a sua decisão se você vai comprar ou não. E detalhe, tá? Você não vai precisar lidar com nenhum tipo de despacho aduaneiro. Vou repetir em voz épica. Você paga pelo iPhone e é só isso. Recebeu na sua casa. Olha só que alegria. Não é caô, tá? Você vai pagar só o valor do iPhone e toda a parte de trâmite, não sei o que, você não vai precisar se preocupar, porque a Red tem o serviço de importação descomplicado. Então não tem motivo para você não comprar um iPhone com a Red, inclusive você vai conseguir passar por esse módulo com qualquer outro produto da Apple, inclusive também os iPhones mais antigos. Tu quer um 14 Pro Max, que é a minha recomendação para você ao invés do 15, tu pode comprar com eles. Quer um iPhone SE, que é o mais barato, sai por ali uns 3 mil reais, cara. Tu pode comprar com eles também, tá tudo certo, vai chegar na sua casa direitinho, sem você ter ali que se preocupar em preencher declaração e tudo mais. E para quem também gosta de importar dos Estados Unidos com toda essa história de remessa conforme e tudo mais, assim, convenhamos aqui, vale mais a pena você investir produtos que tenham um valor maior. Senão você vai comprar ali uma caixa de som, sei lá, de uma marca genérica que é tão boa quanto, tá? Mas não é uma JBL, por exemplo. E aí se você for investir tudo com imposto e tudo mais, bate um valor de repente de uma caixa maneira que você compraria até mesmo no Brasil. Então se for para importar, que seja com produtos de uma qualidade muito superior. E aí você vai poder parcelar em até 12 vezes, inclusive o próprio iPhone, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes. Você tem lá um endereço nos Estados Unidos para quem vai fazer importação, que é para quem quer trabalhar com importação dos Estados Unidos. Você pode comprar desde bolsa, relógio, óculos, qualquer mercadoria em qualquer site americano, porque a Red é o seu endereço nos Estados Unidos. Conta gratuita, armazenamento gratuito, importação descomplicada, enfim, só tem papo brabo. Chama os caras, manda mensagem, tira suas dúvidas, manda ver, porque é um serviço que eu super indico. Agora vamos lá falar de processador, porque o negócio esquentou, hein? Literalmente, olha só. Sim, você conseguia sentir que tinha uma certa parte aqui, ó, desse iPhone que ele esquentava bacana. Só que assim, comigo aconteceu mais ou menos umas 2 vezes usando o Instagram, tá? Que eu uso o Twitter, mas é só pra fofocar. Eu fico ali na timeline e nem uso tanto assim. Agora o Instagram realmente faz parte do meu trabalho aqui, eu também fico lá pra fofocar, não vou mentir. E aí você realmente conseguia perceber que o celular esquentava nessa parte aqui. Se eu pegar minha capa aqui, ó, dá pra você ver inclusive o desenhozinho aqui, ó, da parte que esquentava. Ela literalmente nessa área aqui que tá o processador, se eu não me engano. A Apple até admitiu o problema e destacou que isso era uma incoerência de código de determinar os aplicativos. Dentre eles o X, né, o antigo Twitter, o Instagram e um jogo Asphalt 9, que eu já usei em vários testes aqui no canal. Um jogo bem legal, bem interessante mesmo de você jogar. E esses aplicativos estavam ali com um problema, uma incoerência no código que fazia com que eles carregassem mais dados mesmo quando você fechava eles. Aí você tinha essa área aqui que ficava bem quente, bem cômoda, mas logo depois que você fechava ou depois de algum tempo ela ia ali abaixando a temperatura. E eu tenho quase certeza que eles já liberaram uma atualização, né? Porque nesse modelo aqui eu uso atualização automática e ele não esquentou mais, mesmo comigo aqui usando o Instagram, o Twitter e tudo. Não tive mais problema, a Apple admitiu, aparentemente consertou a parada, se aproximou ali dos desenvolvedores, corrigiu a parada e até agora é isso aí, tá aí, ó, resolveu
resolveu o negócio, né? Não é o fim do mundo. Admito que me preocupou? Admito. Mas o mais importante é que não tem mais. Com relação ao desempenho do aparelho, você não consegue notar tantas diferenças assim, porque ainda não tem os jogos AAA, né? Em alta qualidade pra gente conseguir avaliar o desempenho gráfico, sobretudo, né? Porque a GPU, cara, é o que mais impressiona, o que mais me impressionou aqui no benchmark. Ele tá acima de todos os aparelhos que eu consegui colocar pra comparar, inclusive o novo Galaxy Z Fold 5, se eu não me engano, tá? Da Samsung. O valor que ele sai aqui é comparável, inclusive, com o processador M1, cara. O processador de MacBook. É um negócio de louco. Mas, infelizmente, a gente só vai conseguir colocar isso daí em prática quando saírem os jogos AAA, e aí vale a pena trazer um conteúdo exclusivo só pra isso. Por hora, a gente tem as animações normais de sistema que você não consegue ver tanta diferença porque isso é pré-determinado pela própria Apple. Já que uma determinada animação, quando você tá usando o celular, ela tem que ter uma velocidade coerente com que seja confortável pros nossos olhos. Então, se você pegar um iPhone 11 e o iPhone 14, você não vai ter essa tanta diferença de fluidez. Óbvio, quando você estiver abrindo ali um aplicativo, você vai ter um desempenho levemente menor de um modelo pro outro, de 1 ou 2 anos pro outro. Mas aí, se você pegar realmente ali o iPhone 11 e simplesmente ficar chegando pra lá e pra cá, não é assim que as coisas funcionam, tá? O que eu consegui notar aqui é mais na parte de fotografia, e eu estou aguardando aqui toda essa parte de jogo pra gente poder chegar num ponto final. E entrando aqui no assunto da bateria, eu vou precisar voltar rapidamente nesse lance do iPhone esquentar. Por quê? Com essa execução de arquivos continuando ali no background do aparelho, você tinha, obviamente, uma bateria que ia embora mais rápido. Isso, lá no início, quando você tinha acabado de comprar o iPhone e ele estava ainda esquentando, você viu uma diferença aqui. Eu, basicamente, usava o meu 14 Pro Max o dia inteiro e chegava no fim do dia, eu tava ali com mais ou menos de 25% até uns 15%, aí eu fazia o ciclo de bateria normal, né? Que, inclusive, é bem melhor pro celular, se você ter esse ciclo sem colocar pra carregar durante o dia, é bem melhor. A bateria vai durar mais tempo, você vai ter mais vida útil. E enquanto o celular tava esquentando, você notava que a bateria ia embora mais rápido. Eu chegava na cama, cara, às vezes com 5%, com 2% de bateria. E era normal, porque justamente ele estava executando o aplicativo no fundo quando não deveria. Depois que o problema foi corrigido, eu tive aqui os mesmos resultados de bateria do iPhone 14 Pro Max, que eu usei da mesma maneira durante um ano. Então o que a Apple fala pra gente lá, que não mudou nada com relação ao consumo de bateria, mesmo com um processador novo e com mais funções, eu consigo aqui confirmar pra vocês que não teve realmente toda essa diferença. Tá tudo certo, coerente com o anúncio, e é isso daí, tá? Poderia ter mais bateria? Poderia. Fica aqui a crítica, inclusive, pro próximo ano você pensar, né? Ou, preciso dar uma bateria melhor pra esse arrombado aí, né? Mas enquanto não tem, a gente só chora. E é isso aí. Então, depois de 20 dias de uso, qual é a minha conclusão e, sobretudo, a minha indicação pra você que tá pensando em comprar? Se você viu o review, não vai mudar em absolutamente nada o que eu falei lá pra vocês. Esse aparelho aqui, ele vai ser mesmo focado em quem usa o iPhone pra trabalho, na minha opinião, porque nesse caso aqui é um investimento. Óbvio que, se você é uma pessoa que tem grana, se você quer comprar, quer ostentar, mano, é contigo. No meu direito de julgo fofoqueiro alheio, eu só vou achar você um belo de um boçal, porque você tá jogando seu dinheiro fora, já que você tem um 14 Pro Max, por exemplo, que continua caro? Continua, mas vai trazer aqui basicamente a mesma parada pra você, se você não usa o seu modelo, o seu iPhone, pra fins profissionais. Fins profissionais, leia-se, quem trabalha com Instagram, quem trabalha com TikTok, quem precisa divulgar o seu negócio, é isso. Se você já tinha o 14 Pro Max e está pensando em pegar o 15, eu acredito que o objetivo deveria ser esse. Principalmente se você tem amor ao seu dinheiro, tá? Agora, se você tem um iPhone 11 ou iPhone 12, você tá querendo fazer um upgrade e está com budget, manda ver. Se você está com budget um pouco abaixo, pega o 14 Pro Max. Se você está pensando no iPhone 15 normal, pega o 14 Pro Max. Não seja burro igual o coleguinha que compra o iPhone 15 Pro Max sem precisar, falou? Me recuso a entrar em detalhes porque eu estou controlando a minha raiva ultimamente. Se você está no iPhone 13, você tá pensando, não sei o que, não tá com muito dinheiro, mano, esquece isso. Pensa no modelo do ano que vem que vai ser melhor, tá? Agora, iPhone 12, tá precisando fazer um upgrade, tá com pouca grana, nesse caso, bicho, iPhone 13 Pro Max ou 14 Pro Max ali de entrada já está de bom tamanho. E agora eu vou deixar um conteúdo de bônus aqui pra vocês, porque vocês sabem que, além do lançamento do iPhone, a gente teve um lançamento do Google Pixel 8. Não só o 8, como o 8 Pro. E assim, por que eu fiz vídeo de iPhone e eu não fiz vídeo do Google Pixel? Porque no ano passado, no ano retrasado, eu acho, os mesmos vídeos que eu vinha fazendo para iPhone, eu fiz do Google e todo mundo cagou. Então assim, como eu falei pra vocês, eu tenho amor ao meu dinheiro, eu não vou fazer vídeo de Google aqui, porque eu não consigo atingir muita gente. Se eu conseguisse atingir, tava trazendo vários conteúdos disso aqui para você. Mas o Google Pixel é um celular caro, tá? Inclusive é a melhor experiência Android que você pode ter, tá? Isso aí é sem discussão. Ele pode não ser o melhor Android,
upgrade, mas vai ter a melhor experiência Android e eles prometeram até 7 anos de upgrade. Se vão cumprir, aí não sabemos, porque a Google mente muito, né? Meio difícil de confiar, mas prometeram ainda assim. E se no fim das contas vocês precisam saber se existe uma real diferença entre o Google Pixel 8 e o 8 Pro com relação aos iPhones 15 e também ali o 15 Pro, cara, não tem diferença porque o Google Pixel não compete com o iPhone. É difícil para as pessoas aceitarem isso, né? Mas a Google, ela não tá focada em hardware não, tá? Ela tá focada em entregar o que a média de usuários deles, e lembrando que o Google tem dados de todo mundo aqui, tá? Eles devem ter foto pelada, a sua e a torta direita. Ih, rapaz. Então, assim, eles sabem como que a média da galera que tá usando ali e pesquisa as configurações de telefone, eles sabem como que todo mundo ali consome e eles vão entregar um aparelho que se adequa a esses meios. Não necessariamente é o melhor do mercado, apesar dele ter um dos melhores pós-processamentos de câmera que existe. É um negócio de louco, mas não compete diretamente com os modelos nem o 15, nem o 15 Pro Max. De repente o 15 ele tá tão bosta que pode ser que bata ali, mas assim, não é isso assim não, tá? Então não tem como você avaliar, vai de uma questão de gosto. Se você é uma pessoa que já usa Android e você tá com um valor baixo pra investir, quer de repente importar aí com a Red Google Pixel 8, manda ver, tá? No fim é isso, se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil pra você, se eu conseguir entregar mais dos detalhes de uso aqui pra quem ainda tinha dúvidas com relação ao iPhone, deixa aqui o convite pra você largar um like aqui no canal, se inscrever por aqui, deixa um comentário se você quiser ajudar no engajamento. Tendo dúvida também, cara, deixa nos comentários, sempre que eu puder eu passo aqui e respondo, falou? No mais eu vou deixando aqui um grande abraço pra vocês, fica aqui um beijo na sua bundinha, valeu, fui, tchau!